turminha, tudo bem? Professor André Eduardo e mais uma aula de ciência em casa. Hoje vamos utilizar, um ovo cozido. E qual que é a relação que esse ovo cozido tem com as camadas do planeta Terra? Preparados? Vamos lá! Nesse primeiro momento, o professor vai deixar o ovo dele aqui no canto, um pouquinho de lado, e vai conversar com vocês a respeito aqui das camadas do planeta Terra. Baseado nesse desenho aqui, que tentei representar de maneira abstrata um pouquinho dessas três camadas. Turma, a primeira camada que nós temos no planeta Terra, certo? É a crosta terrestre. Crosta terrestre. Essa aqui, turma, é a camada mais fina que nós temos no planeta também. E é aquela que nós estamos em cima, certo? A crosta terrestre, para vocês terem uma ideia, ela vai ter uma espessura que vai variar ali, de 5 até 70 quilômetros. E por que ocorre essa variação? No fundo do oceano, em regiões oceânicas, no fundo dos oceanos, essa crosta vai ter em torno desses 5 quilômetros. Aqui no nosso continente, em áreas de território, nós teremos até ali, 70 quilômetros. Perfeito? Então, ocorre essa variação dado a partir do ponto que você está analisando a espessura dessa crosta terrestre. Perfeito? Vale ressaltar que a nossa crosta terrestre, ela não é toda bonitinha, toda uniforme, igual a casca desse ovo. Certo? A nossa crosta terrestre, ela é toda rachada, é toda com rachaduras. Isso se chama, isso acarreta, melhor falando, naquilo que nós chamamos de placas tectônicas. Então, a nossa crosta terrestre, ela é como se fosse um grande quebra-cabeça, na qual essas placas tectônicas estão ali, umas com as outras. Certo? Para você representar isso, vou pegar aqui o nosso ovo cozido, que é o nosso experimento. E para ficar mais visual, o professor vai pegar esse ovo cozido aqui, vai bater ele. Vai quebrar a casca dele de forma bem delicada. Olha aqui. Então, olha aqui como que ficou a casca desse ovo. Ficou toda, turma, cheia de rachaduras. Mas, ainda assim, conectados. Olha aqui. A casca do ovo ficou cheia de rachaduras, mesmo assim conectados. Isso aqui é uma representação como que é a nossa crosta terrestre, onde nós temos as placas tectônicas ali, uma com as outras. E essas placas tectônicas, elas são as responsáveis por formar os tais terremotos ou maremotos, que consequentemente ocasionam tsunamis. Então, toda vez que você escuta no jornal que aconteceu um terremoto em algum lugar, foi porque uma placa tectônica se chocou contra a outra, se movimentou e se chocou uma contra a outra e ocorreu um tremor. Isso é o terremoto, é o movimento do choque ali entre as placas tectônicas, que nós podemos ilustrar aqui, pela casca do nosso ovo trincada. Perfeito? Isso é a primeira camada. A segunda camada que nós temos no nosso planeta, turma, ele é o manto. O manto, turma, ele representa até 80% de todo o volume do planeta. Ou seja, a maior parte do nosso planeta Terra, ele é formado ali, pelo manto, certo? O manto, basicamente, turma, ele é uma pasta onde nós vamos ter diversos minerais ali no meio. Basicamente, turma, quando você vê uma erupção vulcânica, a lava nada mais nada menos do que é o manto. E concorda comigo que a lava é quente? É muito quente. Para vocês terem uma ideia, a temperatura que chega aqui no manto é até ali, 2000 graus Celsius. É muito quente, turma. E, consequentemente,
consequentemente, o movimento do manto, como ele é algo pastoso, esse movimento do manto dentro do nosso planeta é o responsável por movimentar as placas tectônicas. E, consequentemente, ali acaba girando de vez em quando terremotos, maremotos, certo? Então, o terremoto, ele se dá pelo choque da placa tectônica, mas a placa tectônica ela está se movimentando por causa do movimento do manto, que é tipo essa pasta que é muito quente, rica em minérios, como ferro, por exemplo. Vale ressaltar, turma, que a espessura do manto, enquanto aqui na costa terrestre nós temos uma espessura de 5 a 70 km, o manto ele tem uma espessura que vai, 2.900 km. Ou seja, é muito maior do que a crosta terrestre. Perfeito? E a terceira camada que nós temos no nosso planeta Terra é aqui, o núcleo. O professor desenha apenas metade do planeta aqui, perfeito, turma? Só para ficar um pouco mais fácil. O núcleo. O núcleo ele é a camada mais interna do nosso planeta. Ele é muito mais quente do que o próprio manto. Temperaturas no núcleo podem ser de 3.000 até 5.000 graus Celsius. Então imagine comigo, turma, se a lava já é quente, o núcleo é muito mais quente do que a própria lava. Legal, né? Vale ressaltar, turma, que o núcleo ele é composto principalmente por ferro e níquel, certo? Que é um tipo de metal. O núcleo, por si só, ele é dividido em duas partes. Ele tem um núcleo pastoso, como se fosse essa primeira parte aqui, um núcleo pastoso. E dentro do núcleo, nós temos um núcleo, sólido. A característica desse núcleo, ele possuir tanto o núcleo sólido como o núcleo pastoso, ser composto por ferro e níquel. E esse núcleo está se movimentando em rotação. Vamos lembrar que é o movimento de rotação? Rotação é quando você gira no seu próprio eixo. Então, o movimento de rotação do núcleo é um pouco mais rápido até que o movimento da Terra, e isso ele é o grande responsável por formar o campo magnético da Terra. E agora você confunde. O que é campo magnético? Turma, campo magnético é basicamente como funciona um ímã, certo? Esse campo magnético que existe na Terra, ele protege a gente contra raios, tempestades solares, que são muito nocivos à saúde. Então, basicamente, para vocês entenderem, quando você utiliza uma bússola, essa bússola, ela utiliza-se do campo magnético da Terra, que é gerado pelo núcleo da Terra, perfeito? Que é um lugar bem no interior, muito quente. O que nós vamos precisar agora? Com o auxílio de uma faca sem ponta, e com o auxílio de um adulto, o professor vai pedir para vocês, pegue aí agora o momento para tua mamãe, teu papai te ajudar, teu irmãozinho. Você vai pegar aquele teu ovo cozido, que já está todo trincado aqui, certo? Por causa da crosta terrestre que você está fazendo ele. E você vai pegar com o auxílio da faca, você vai cortar esse ovo ao meio, certo? Tente cortar o ovo da melhor maneira possível, ao meio. Por quê? Turma, o que nós temos aqui? Nesse ovo cozido ao meio, certo? Nós temos a casca, que representa a nossa crosta terrestre, a clara, ela que representa o nosso manto, e a gema, ela é como se fosse o nosso núcleo. A Terra, ela é organizada em algo muito semelhante como essa casca, esse ovo cozido. Perceba, a casca do ovo, ela é muito mais fina do que o restante do planeta. Concorda comigo? E é exatamente isso, turma. O planeta Terra, ele pode ter até 6.000, ele tem em torno de até 6.000 quilômetros até o núcleo, certo? E esses 6.000 quilômetros, 6.000 e alguns quebradinhos, apenas, de 5 a 70 é a crosta terrestre. Então é muito semelhante aqui, a casca do nosso ovo. A casca do nosso ovo, toda trincadinha aqui, ela representa a crosta terrestre. A clara
deveria ser um pouco maior aqui, mas aqui representa bem também, é o nosso manto pastoso, quente, que movimenta ali, ó, as placas tectônicas, que vai ocasionar o terremoto, o maremoto. E lá no interior nós temos o núcleo, representado pela gema, turma. E lá no núcleo nós temos um núcleo por fora um pouquinho pastoso, líquido, melhor dizendo. No interior, bem no interior, um núcleo sólido, composto por ferro e que está girando e sendo responsável por formar o campo magnético que compõe o nosso planeta Terra. Muito legal, né? O que vocês acharam do experimento de hoje? Muito legal? Gostaram? Mande uma foto aí do seu planeta Terra ali no ovo cozido. Perfeito? Turma, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham adorado a aula. Professor André aguarda vocês na próxima com mais uma aula de ciência em casa. Até!